Antes de entrarmos neste caso esquecido e perturbador, já se inscreva no canal NewsWeb Doc. Aqui nós desenterramos histórias reais que muita gente prefere manter enterradas. Crime, teorias da conspiração, seitas ocultas, casos arquivados e assassinatos que nunca tiveram resposta. Esse tipo de história exerce um fascínio estranho, quase proibido. Você consome esse conteúdo porque algo nele inquieta, atrai e assombra ao mesmo tempo. Hoje, mergulhamos em um dos homicídios mais enigmáticos e controversos já registrados nos Estados Unidos. Um caso tão obscuro que permanece praticamente desconhecido fora de Nova Jersey. O assassinato não resolvido de Jeanette De Palma. Nada nesse crime parece simples. Cada detalhe levanta novas dúvidas. Cada pista abre espaço para teorias ainda mais perturbadoras. Foi tudo cuidadosamente planejado ou apenas uma sequência cruel de coincidências? Nunca saberemos com absoluta certeza. O que sabemos é que este caso está cercado por rumores de encobrimento, falhas na investigação e suspeitas que atravessam gerações. Dependendo do ponto de vista, Jeanette pode ter sido uma das primeiras vítimas de um suposto assassinato ritualístico ligado ao ocultismo nos subúrbios americanos. Para outros, este crime representa um dos exemplos mais antigos do que viria a ser conhecido como o pânico satânico, um fenômeno de histeria coletiva que ganhou força nos anos 1980, quando milhares de denúncias envolvendo rituais demoníacos, sacrifícios humanos e seitas secretas surgiram nos Estados Unidos e depois se espalharam pelo mundo durante a década de 1990, deixando marcas que, segundo alguns, ainda persistem. Para entender esse caso, é preciso voltar ao início, a adolescente que ficaria conhecida como a Garota da Montanha. Jeanette De Palma nasceu em 3 de agosto de 1956, em Jersey City, Nova Jersey. Era filha de Florence De Palma, dona de casa, e Salvador De Palma, proprietário de um ferro velho em Newark. Ela era a 7ª filha de uma família católica italiana numerosa, profundamente tradicional, e pouco tempo depois ainda ganharia uma irmã mais nova, tornando-se uma família de 8 filhos. Os De Palma acabaram se estabelecendo em Springfield, Nova Jersey, mudando-se para uma grande casa localizada na Clearview Drive, uma área recém-desenvolvida e considerada nobre. O imóvel foi adquirido por um valor alto para a época, reforçando a imagem de uma família financeiramente estável e bem posicionada. Springfield era uma comunidade antiga, com raízes históricas profundas, formada no final do século XVIII e marcada por um forte senso de vigilância social. Era o tipo de lugar onde todos observavam todos, onde qualquer comportamento fora do padrão rapidamente se tornava assunto de conversa. E foi exatamente isso que aconteceu com os De Palma. A família era vista como reservada demais. Vizinhos comentavam que raramente saíam de casa e quase nunca interagiam com a comunidade. Em uma cidade onde a socialização era regra, esse isolamento despertava desconfiança. Além disso, relatos de brigas constantes dentro da residência começaram a circular. Discussões altas, conflitos frequentes e visitas recorrentes da polícia passaram a fazer parte da rotina. Sempre que os agentes eram chamados, Florence garantia que não havia nada de errado, e nenhuma ocorrência formal era registrada. Com o tempo surgiram boatos ainda mais sombrios. Alguns moradores afirmavam que Salvador De Palma teria ligações com a máfia italiana. Nunca houve provas concretas, mas Springfield era um terreno fértil para fofocas. E cada rumor apenas reforçava a aura de mistério que cercava a família. Quando Jeanette entrou na adolescência, passou a ser alvo direto das conversas locais. Era descrita como rebelde, inquieta, fora do comportamento esperado para uma jovem da época. Uma ex-professora da escola chegou a comentar anos depois que, segundo o que se dizia entre os alunos, Jeanette tinha fama de ser selvagem. O significado exato disso nunca ficou claro, mas naquele contexto, bastava que uma garota questionasse regras ou demonstrasse independência para ser rotulada. Em Springfield,
Isso era mais do que suficiente para atrair olhares desconfiados. E sem que ninguém imaginasse, esses olhares seriam apenas o prenúncio de um dos casos mais perturbadores e mal explicados da história criminal americana. Talvez Jeanette andasse com alguns garotos que fumavam ou usavam drogas leves, algo relativamente comum para adolescentes daquela época em Nova Jersey. Nada fora do padrão. O próprio relato soa como o de qualquer jovem levemente rebelde tentando experimentar o mundo. Nos anos 1970, porém, qualquer envolvimento com esse tipo de comportamento era automaticamente condenado. Ainda assim, é importante deixar claro: não há indícios de que Jeanette fizesse uso de drogas pesadas. Isso ficará evidente mais adiante. Entre os moradores mais jovens de Springfield, circularam rumores de que ela era promíscua e frequentava festas com frequência. Um policial envolvido no caso, conhecido como Kish, chegou a afirmar que Jeanette era vista como festeira dentro do departamento, alegando que certa vez a encontrou no banco traseiro de um carro em um parque. Uma história conveniente demais, repetida muitas vezes, mas nunca confirmada. A melhor amiga de Jeanette na época negaria essa versão de forma categórica, afirmando que esteve com ela naquele dia e que nada daquilo havia acontecido. Outros policiais, como Donald Schwarr, afirmariam mais tarde que nunca ouviram esse tipo de comentário sobre Jeanette antes de seu desaparecimento. Aos poucos ficava claro que apenas Kish insistia nesse retrato sensacionalista. Alguém que parecia confortável demais sob os holofotes, consciente de que podia dizer praticamente qualquer coisa sem ser contestado. Entre amigos, o retrato era bem diferente. Jeanette não era perfeita, mas também não era nada fora do comum. Saía com garotos, fumava cigarros, escapava escondida de casa quando podia. Bebia raramente, talvez uma ou duas vezes, e era abertamente contra drogas mais pesadas. Segundo pessoas próximas, ocasionalmente fumava maconha, mas apenas se estivesse em uma festa onde aquilo já estivesse acontecendo, nunca buscava por conta própria. Grace Dyer, uma de suas amigas mais próximas, a descreveu como doce, sincera e espirituosa. Algumas garotas da escola não gostavam dela justamente por isso. Não por algo que Jeanette tivesse feito, mas porque ela não se encaixava nos jogos sociais comuns. Quando tentava ser amigável, muitas vezes era ignorada. Outros colegas do colégio Dayton lembrariam que ela falava pouco, mantinha-se reservada e só se expressava quando necessário. Havia algo de introspectivo nela, um silêncio que parecia carregar pensamentos demais para alguém tão jovem. Esse mistério ao seu redor só crescia com o tempo. Ainda assim, todos os relatos convergem para a mesma conclusão. Jeanette era apenas uma adolescente comum, especialmente quando vista sob os padrões atuais. Foi justamente nesse período que ela começou a dizer a amigos e conhecidos que queria mudar de vida. Criada em uma família profundamente religiosa, Jeanette passou a sentir que estava se afastando do caminho cristão e expressou o desejo de se dedicar novamente à fé, recomeçar, abandonar antigos hábitos e se aproximar mais de Cristo. Ela falava disso com convicção, como se estivesse tentando corrigir algo antes que fosse tarde demais. Infelizmente, foi exatamente nesse momento que sua vida chegou ao fim. Na tarde de segunda-feira, 7 de agosto de 1972, Jeanette desapareceu. Os detalhes daquele dia são confusos, fragmentados e contraditórios, como quase tudo neste caso. Segundo sua prima Lisa Quick, a manhã começou de forma aparentemente normal. Jeanette desceu para tomar café da manhã quando foi informada de que Lisa havia fugido de casa semanas antes e que a família só agora decidira contar a verdade. A revelação a deixou furiosa. Para ela era inconcebível que algo assim tivesse sido escondido por tanto tempo. Irritada, deixou a cozinha e foi para o quarto. Pouco depois ligou para a amiga Gayle dizendo que não poderia sair porque a mãe a havia colocado para limpar a casa o dia inteiro. Gayle insistiu. Disse que ela estaria abandonando os planos,
e acabou fazendo Jeanette se sentir culpada. Depois de hesitar, Jeanette concordou em sair, dizendo que inventaria uma desculpa e pediria carona até a casa da amiga. Essa seria a última vez que Gale ouviria sua voz. Mais tarde, a irmã de Jeanette, Cindy, lembraria que ela havia perguntado se queria acompanhá-la para encontrar Gale e 2 rapazes. Cindy recusou, esperando um telefonema do namorado após uma briga recente. Anos depois, ela diria que se arrepende dessa decisão todos os dias. Gale, porém, contradiz parte desse relato, afirmando que Jeanette mencionou que um rapaz chamado Tommy estaria presente. O detalhe levanta dúvidas porque Gale dizia que Jeanette não conhecia ninguém com esse nome, exceto o namorado dela própria. Outros amigos afirmariam que Jeanette tinha sim um namorado, mas que morava em outra região, o que explicaria o mistério. Seja como for, Jeanette disse aos pais que precisava sair porque teria um turno de trabalho naquela noite em uma loja de departamentos chamada Brooks. Mais tarde, a polícia descobriria que ela nunca trabalhou ali. A história do emprego havia sido inventada, provavelmente para sair sem levantar suspeitas. Antes de sair, Jeanette ainda ligou para outra amiga tentando convencê-la a ir junto, mas a mãe da garota não permitiu. Após desligar, Jeanette disse à própria mãe que iria até a estação Summit para pegar carona. Florence se despediu sem saber que aquela seria a última vez que veria a filha. O que aconteceu depois permanece envolto em sombras. Sabe-se apenas que Jeanette passou rapidamente pela casa de outra amiga, Dona Blatt, conhecida por reunir jovens e promover encontros frequentes. Rumores começaram a circular de que haveria uma festa naquela noite. E mais tarde, surgiriam boatos de que Jeanette teria sofrido uma overdose. Essa teoria seria descartada posteriormente, já que nenhuma substância foi encontrada em seu organismo. Donna afirmaria que Jeanette saiu de sua casa e nunca mais foi vista. Com o passar das horas, Florence e Salvador ficaram inquietos. Jeanette sempre ligava quando se atrasava. Dessa vez, o telefone permaneceu em silêncio. Desesperados começaram a ligar para amigos e conhecidos, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. A família entrou em contato com a polícia de Springfield, mas encontrou apenas frustração. Foram informados de que nada poderia ser feito antes de 24 horas, e ainda ouviram a sugestão de que Jeanette talvez tivesse fugido. Os pais negaram isso veementemente, mas o rótulo de fugitiva rapidamente se espalhou pela cidade, prejudicando a urgência das buscas. Dias se passaram sem qualquer notícia, até que em 19 de setembro de 1972, quase 6 semanas depois, o caso tomaria um rumo aterrador. O policial veterano Donald Schwarr havia retornado de férias poucos dias antes e retomado sua rotina habitual, patrulhando a zona norte de Springfield em seu Plymouth Fury. Enquanto dirigia pelas proximidades da pedreira Rudel, um cachorro chamou sua atenção. O animal caminhava de forma estranha, carregando algo na boca, atravessando a vegetação densa que cercava a área. O cachorro seguiu até o complexo de apartamentos Baltus Row Gardens, na Wilson Road, e largou o objeto na grama, perto de uma das entradas dos fundos. Logo depois, correu de volta ao chamado do dono. Momentos mais tarde, uma zeladora do prédio saiu para verificar o local. Ao olhar para baixo, ela congelou. Diante dela estava algo que jamais poderia ser confundido com lixo ou restos de animal. O que ela viu mudaria para sempre a história de Springfield e revelaria o destino brutal de Jeanette De Palma. O que o cachorro havia deixado na grama não era um objeto qualquer. Era um braço humano. Pouco depois da descoberta, Donald Schwarr recebeu a ligação relatando o achado. No primeiro momento, ele acreditou que tudo não passava de uma brincadeira cruel. A zeladora chegou a dizer que pensou se tratar de um braço de manequim, já que vinha sendo constantemente atormentada por jovens do condomínio, que jogavam lixo em seu quintal e pregavam peças desagradáveis. Schwarr imaginou que talvez tivessem usado ketchup ou algum tipo de encenação grotesca para assustá-la.
Era uma hipótese plausível, até ele chegar ao local. Ao se aproximar do braço estendido na grama, Schwarr parou por um instante e pensou consigo mesmo. Isso é humano. Não havia dúvida. Ele registrou a cena com sua câmera, solicitou reforços imediatamente e avisou que aquilo não era brincadeira. Detetives foram acionados e uma equipe de buscas foi montada sem demora. Mesmo após o fim de seu turno, Schwarr voltou para casa, trocou de roupa e retornou para se juntar à operação. Pouco tempo depois, veio a descoberta que confirmaria os piores temores. Na pedreira Rudel, uma área isolada e abandonada que futuramente daria lugar à rodovia interestadual 78, foi encontrada a parte superior de um corpo. Presumiu-se rapidamente que o braço localizado no condomínio havia se desprendido naturalmente enquanto o cachorro o carregava, indicando que o restante do corpo não estaria muito longe. As buscas se intensificaram em meio à vegetação densa, arbustos fechados e terreno irregular. Alguns policiais chegaram a usar facões para abrir caminho pela mata. Schwarr e o colega Calabre avistaram então uma formação rochosa íngreme, conhecida localmente como os Dentes do Diabo, que se projetava sobre o fundo da pedreira. Determinados a encontrar o corpo, começaram a escalar a encosta difícil. Schwarr foi o primeiro a alcançar o topo e, ao chegar, se deparou com uma cena que jamais esqueceria. O corpo em decomposição de Jeanette de Palma jazia de bruços sobre uma superfície plana. Sua pele havia adquirido um tom acinzentado, quase coriáceo, resultado da exposição prolongada. Ela vestia uma camiseta e calças azuis, as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Não havia meias nem sapatos. Sandálias estavam próximas, assim como uma bolsa caída ao lado do corpo. A identificação inicial foi dificultada pelo estado avançado de decomposição. Animais haviam consumido grande parte do rosto, dos pés e dos tornozelos. Acima da cabeça de Jeanette, algo ainda mais perturbador chamava a atenção. Uma cruz improvisada, feita com 2 pedaços de madeira, e um semicírculo de pedras cuidadosamente posicionadas, formando algo semelhante a uma auréola. Schwarr encarava aquela disposição em silêncio quando um colega quebrou o clima, dizendo que aquilo parecia bruxaria. A polícia fez buscas adicionais no local, procurando sinais de luta, arrasto ou qualquer evidência de como o corpo havia chegado ali. Mas nada foi encontrado. Nenhuma trilha, nenhuma marca clara. O corpo precisou ser removido com extrema dificuldade, sendo içado por uma escada de cerca de 26 metros instalada ao longo do penhasco, já que o terreno era íngreme demais para qualquer outro método. Isso levantou uma pergunta inevitável. Como Jeanette chegou até aquele ponto? Foi levada até lá ou morreu ali mesmo? As dúvidas apenas se acumulavam. Após a remoção, o corpo foi encaminhado ao legista. Um dentista da família confirmou oficialmente a identidade como sendo de Jeanette de Palma. A autópsia, no entanto, trouxe mais incertezas do que respostas. Não havia sinais evidentes de tiros, facadas ou traumatismo contundente. Nenhum osso quebrado, nenhuma fratura visível. Diante disso, o corpo foi enviado para exames radiológicos em um hospital local. Mas os resultados continuaram inconclusivos. O legista responsável, Dr. Bernard Edinburgh, levantou a possibilidade de morte por estrangulamento, embora não pudesse confirmar com absoluta certeza. Essa informação acabou vazando para a imprensa, e rapidamente a opinião pública passou a tratar Jeanette como vítima de assassinato. Dentro do próprio departamento, surgiram críticas severas ao trabalho do legista. Alguns policiais afirmavam que Edinburgh não era patologista forense e que havia conseguido o cargo por indicação política. Comentários sobre autópsias mal conduzidas em outros casos começaram a circular, incluindo o assassinato de Beverly Manoff, outro crime de grande repercussão na região. Oficialmente, nenhuma causa definitiva de morte foi estabelecida. O caso foi classificado como morte suspeita, principalmente devido ao local onde o corpo foi encontrado e às circunstâncias bizarras da cena.
Como se não bastasse, os erros continuaram. As roupas de Jeanette, secas e em decomposição, foram devolvidas ao Departamento de Polícia de Springfield e, de forma inexplicável, ficaram penduradas por dias sobre uma unidade de ar-condicionado do lado externo do prédio, expostas ao tempo e completamente contaminadas. Após isso, foram embaladas e enviadas para análise laboratorial, mas nenhum resultado relevante foi obtido. Enquanto a investigação seguia confusa, a imprensa entrou em cena. As disposições incomuns ao redor do corpo alimentaram especulações. Em 19 de setembro de 1972, o jornal Elizabeth Daily Journal publicou uma matéria com o título alarmante "Garota Sacrificada". O artigo sugeria que a polícia investigava elementos de bruxaria negra e satanismo, afirmando que símbolos encontrados na cena poderiam indicar um sacrifício ritual. Detetives de todo o condado de Union foram alertados para a possibilidade de envolvimento de um culto. Foi a primeira vez que o nome de Jeanette De Palma foi oficialmente associado à bruxaria e satanismo. O efeito foi imediato. Um clima de pânico se espalhou por Springfield. Para alguns, era puro sensacionalismo. Para outros, aquilo era a prova de que algo profundamente maligno havia acontecido. Pessoas começaram a trancar portas, algo raro naquela época. O medo se instalou silenciosamente, enquanto a verdade permanecia enterrada, talvez tão profundamente quanto o corpo de Jeanette esteve por semanas no alto dos dentes do diabo. Numerosos historiadores do ocultismo concordaram sobre o que foi e o que não foi encontrado no corpo de Jeanette. Os objetos que, segundo relatos, estavam dispostos ao redor do cadáver, embora certamente muito estranhos, não eram satânicos nem relacionados à Wicca ou bruxaria de qualquer forma. O Dr. Corey, professor de história no College of Charleston e renomado especialista no campo da bruxaria, disse, entre aspas, que aquilo parecia puro sensacionalismo da mídia, afirmando que o início da década de 1970 foi uma época de grande preocupação da mídia com cultos hippies satânicos, e que esse caso era um exemplo clássico de conclusões precipitadas para vender jornais. Algo que faz sentido considerando o pânico satânico da época, seja pela condenação da família Manson um ano antes, livros como O Vendedor Satânico ou filmes como O Exorcista. As pessoas estavam paranoicas e prontas para acreditar no pior mesmo sem evidências. E uma das razões pelas quais a teoria do sacrifício ritualístico ganhou tanta força foi um evento ocorrido apenas 9 meses antes, quando John List ganhou manchetes nacionais após assassinar toda a sua família e desaparecer. Um contador de 46 anos que morava perto do shopping Westfield, em uma mansão vitoriana enorme conhecida como Breeze Knoll, localizada a menos de 5 quilômetros da casa dos De Palma. E embora a família List parecesse perfeita por fora, havia inúmeros problemas. John estava desempregado havia meses e fingia ir trabalhar todos os dias. A esposa estava gravemente doente e ele começou a se preocupar obsessivamente com a filha mais velha, Patrícia, de 16 anos, que se interessava por ocultismo e teatro, algo inaceitável para um cristão extremamente rígido como ele. Patrícia usava tabuleiros Ouija, dizia ser bruxa e afirmava fazer parte de um clã local. Chegou a comentar com amigos e professores que acreditava que o pai planejava matá-la, inclusive pedindo ajuda ao professor de teatro, que infelizmente não conseguiu ir até a casa naquela noite. Justamente a noite em que John List assassinaria toda a família em 9 de novembro de 1972, atirando em todos na nuca e arrastando os corpos para o salão de baile, exceto a mãe, que ele disse ser pesada demais. Algo que sabemos por cartas que ele deixou, cartas longas e perturbadoras nas quais dizia que não conseguia mais sustentar a família. Temia que Patrícia se afastasse do cristianismo e acreditava que matar todos era a única forma de salvá-los espiritualmente. Depois disso ele desapareceu, tornou-se um dos homens mais procurados da América. Foi encontrado apenas em 1989 no Colorado.
condenado à prisão perpétua e morreu na prisão em 2008. Um crime terrível e profundamente triste. E tudo isso acabou sendo conectado de forma distorcida ao caso de Jeanette, com rumores de que adolescentes envolvidos com ocultismo teriam oferecido Jeanette como sacrifício, algo que a polícia e a mídia do condado de Union acabaram abraçando sem provas, reforçados por líderes religiosos como o reverendo James Tate, que inflamava ainda mais o medo da comunidade, chegando ao ponto de a polícia levar uma suposta bruxa ao local do corpo, o que não resultou em absolutamente nada além de mais pânico, especialmente para Florence De Palma, mãe de Jeanette, que acreditava sinceramente que a morte da filha tinha ligação com satanismo, enquanto rumores de sacrifícios de animais circulavam sem qualquer confirmação. Até que em outubro de 1972, um jovem chamado Terry Rickle entrou na delegacia dizendo saber quem matou Jeanette, apontando um morador de rua conhecido como Red, um homem ruivo, magro, que vivia na floresta perto do local onde o corpo foi encontrado e trabalhava como caddy em um campo de golfe próximo. A polícia encontrou seu acampamento improvisado a poucos metros do local, mas após interrogatórios agressivos, ele foi liberado e desapareceu, o que parece suspeito, embora oficialmente tenha sido descartado por não haver motivo aparente, e o caso começou a esfriar, até que outro assassinato ocorreu nas proximidades, o de Joan Kramer, que desapareceu após pedir carona em vez de pegar um táxi e foi encontrada estrangulada dias depois a poucos quilômetros de onde Jeanette foi achada, com várias semelhanças entre os casos, mas mesmo assim nunca foram oficialmente conectados. Mais tarde descobriu-se que Otto Nelson deu carona a Joan e foi julgado, mas acabou liberado, internado e posteriormente tirou a própria vida em 1992. E apesar de Jeanette possivelmente também ter sido vítima dele, isso nunca foi investigado a fundo. Para piorar, em 1995 a polícia de Springfield alegou que todos os registros anteriores haviam sido destruídos por uma enchente durante o furacão Floyd, levantando suspeitas de acobertamento. E até hoje o Departamento de Polícia e o Ministério Público permanecem em silêncio. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Jeanette De Palma. E é exatamente por isso que este caso continua sendo revisitado, para dar visibilidade, buscar justiça e garantir que ela e sua família não sejam esquecidas, porque elas merecem respostas. E é isso. Muito obrigado por acompanhar até o final. Espero que esse caso um dia seja reaberto. Se você acredita que casos como o de Jeanette De Palma não podem permanecer no silêncio, se inscreva no NewsWeb Doc. Toda inscrição ajuda a manter vivas histórias que nunca deveriam ter sido arquivadas.